Flamengo encerrou o Brasileirão, né, o Mauro, da maneira que começou, na verdade, da maneira que encerrou 2022, né? Parece que o Flamengo saiu de férias ano passado e não voltou para 2023, né? Mais uma atuação no padrão do que foi 2023 do Flamengo. Bom dia, Mauro, bem-vindo. Bom dia, Alan, bom dia, André, a todos os amigos que acompanham mais um na área. Bem, alguém está surpreso? A gente viu ontem. As férias começaram no ano passado, depois do jogo em Guayaquil com o Atlético Paranaense. Nas próprias finais, o time já vinha com rendimento menor, mas depois férias. Jogador que eles não se relacionavam para o jogo, né? O jogador dando entrevista, tipo, não, agora, descansar. Aí voltaram todos, ou quase todos, contra o Avaí e perderam. O Avaí rebaixado. Foi aquela sequência do ano passado que eu critiquei muito. Critiquei muito o Dorival por isso. O pessoal acha que por isso eu pedi a demissão do Dorival. Não, critiquei o Dorival por minimizar o comportamento indolente dos seus jogadores. Ele, como técnico, naquele momento, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com outro tamanho, para poder cobrar dos caras. Mas ganhou. Tem muito disso, né, cara? Essa mentalidade pequena ainda habita as mentes rubro-negras em grande parte, em boa parte. Não vale nada, Juventude, perdeu para o Corinthians, tudo bem. Aí daí, né? Avaí, perdeu para o Curitiba. Escaparam do rebaixamento. E foi o que aconteceu. Aquilo ali foi o trailer do filme 2023. Foi o sinal. Aquele modo preguiçoso, ele imperou nesse ano e não poderia ser diferente no jogo de ontem. E, mais uma vez, uma partida bizarra, indolente, vergonhosa, inaceitável, porque se o Botafogo vence o jogo, o Flamengo sai de novo da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo fez tudo para não entrar nessa fase de grupos da Libertadores. E conseguiu, com o Tite, nesse curto período, perder 4 jogos e empatar 1. 4 derrotas. O Flamengo perdeu 20 jogos no ano, gente. 20 jogos no ano. É o maior número em muito tempo, desde 2017, me parece. É o maior número de derrotas que o Flamengo acumulou numa temporada. Com o elenco mais caro da América do Sul. Tudo isso é inaceitável, mas no Flamengo isso é sim tolerável. A não ser que eles mudem radicalmente para o ano que vem. Não acredito, porque não vejo por que eles vão mudar. O que pode mudar para o ano que vem, para melhor, é o Tite conseguir, da maneira dele, criar um time de futebol. Né? Vai depender muito dele, da comissão técnica, porque o comando do clube é o mesmo, são as mesmas pessoas, a mesma relação com os jogadores, alguns chegam, outros saem, mas esse ambiente impregnado pela preguiça, pela tiriça, pela falta de empenho, pelo escolher jogos. Isso é escolher jogos de novo, né? Os caras vão entender nunca o que é a escolha dos jogos. É isso. Ontem, deixa pra lá. Aí o Botafogo perdendo, acho que, aí que relaxa mesmo, né? Uma vergonha, cara. Que jogo constrangedor. Que coisa feia, né? Aí você pega os confrontos históricos do Flamengo com seus tradicionais adversários. São Paulo é um deles, né? Não um dos maiores rivais e tudo, mas é um tradicional adversário. O Flamengo perdeu uma final para o São Paulo, mais uma, já tinha perdido uma Supercopa lá atrás. O Flamengo esse ano não ganhou do São Paulo. Depois de uma sequência que o São Paulo só estava apanhando do Flamengo, até sendo goleado. O Flamengo empatou 2 vezes, perdeu 2, sendo que um empate foi com um pênalti que não houve. O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. E o outro empate valeu o quê? Valeu nada. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Então, esse é o retrospecto. Eles não têm apego, gente, a nada disso. Ao confronto, à estatística, a nada. Aquela imagem, aquela foto, domingo, os caras dentro do campo sorrindo, abraçados, que estavam se despedindo de 2 colegas que estão indo embora, mostra que para esses jogadores, ou para boa parte deles, não vou nunca generalizar, né? Talvez alguns ali estejam no meio, mas pensa diferente, mas o grupo sabe como é que é. Contamina, né? Contamina. Inibe, de repente, uma reação diferente. Imagina, todo mundo se abraça no meio do campo, aí tem um que fala, não tem clima para isso. O cara pensa, só eu que vou embora, né? É difícil também, eu entendo. Porque é uma coisa que não é de 1 ou 2 elementos. É uma coisa do grupo, do ambiente, da permissividade, da tolerância com essa coisa medonha que é o Flamengo de hoje. Realmente ridículo, uma coisa patética. O jogo de ontem foi para sacanear o torcedor, sabe? Para deixar o torcedor puto mesmo. Vamos sacanear os caras. Jogar porcaria nenhuma, perder o jogo. Foi o que nós vimos, gente. Se alguém viu algo diferente, me corrija, por favor. O que eu vi foi isso do período que eu vi o jogo, porque ontem eu saí várias vezes para ver outros jogos que eram importantes, né? Especialmente luta contra rebaixamento, né? Que é o que estava valendo. Porque o Botafogo, quando ele empata e pode botar um medinho no Flamengo, o Inter faz 2. O Inter faz 3, aí acabou, amigo. Aí o modo banana, aí virou um cacho monstruoso de banana d'água, aquela grande, sabe? Um cacho de banana. Ontem era o cacho de banana d'água.
Que preguiça, que vergonha. E eles estão de férias, com salários em dia. O clube cumpre todas as suas obrigações, mas não tem ninguém com coragem de cobrar desses jogadores, desse grupo, desses profissionais do Flamengo. Detalhe, antes que alguém diga que eu estou isentando a diretoria. Não, a diretoria é a grande culpada, porque permite isso. Landim e Braz permitem isso. Eles são os culpados. Se eles não... Lá atrás, toda vez que eu falo isso, não estou defendendo ninguém, porra. Quando o Flamengo toma de 4-1 do Fluminense, para mim é muito claro que, por mais que o Vitor Pereira tenha errado aqui ou ali, ele não era o maior responsável. Aquele comportamento em campo não é algo controlável por um técnico. Como foi o Paulo Souza no ano passado, naquele empate 1-1, que o Flamengo perde 2-0, numa falha. O Flamengo dominava o Fluminense, falha do Léo Pereira, um gol. Tinha acabado de entrar, falha do Arão, outro gol. 2-0 Fluminense. O Flamengo vai tendo que virar esse placar no jogo de volta, empata, os caras não jogam nada. O Fluminense joga bem melhor. Empata e o Fluminense é campeão. Era o Paulo Souza. Isso se repete com o Vitor Pereira, mas o inverso. Primeiro jogo 2-0 Flamengo, o Fluminense faz 4-0. E o Fabrício Bruno, que para mim é uma das virtudes mais importantes que ele tem é poder não ter papas na língua, ele fala, aliás, pode estar errado, mas ele vai falando. Ele não tem muito filtro. Isso é bom nesse ambiente horroroso do Flamengo. E ele fala, estamos fazendo tudo diferente do que o técnico treinou e mandou. Ou seja, não foi a estratégia do técnico, ele até errou ali, não tinha nada de colocar Gabigol e tal, mas enfim. Aquela conduta, ali era a hora de você apertar os parafusos, você identificar onde estão os focos e chamar na chincha. Gente, é para rescindir contrato, botar no mercado, é para cortar a cabeça de medalhão, mandar embora. Vai jogar em outro clube e mostrar que mudou. Mas não. O que eles fazem? Manda embora o técnico, o cara sai com a bolada, então ele sai quietinho, porque ele está metendo a mão numa grana pesada, tem direito, é a multa, né? Ele vai embora, cheio do dinheiro, a sogra sorri, né? Também, porque o genro volta para os braços dela, que coisa linda, né? E seguimos, né? E aí você tira toda a responsabilidade dos dirigentes e tira também dos jogadores. E eles compõem ali, gente, dirigentes e jogadores. E aí veio o São Paulo, é a mesma coisa, paga a multa. E vamos levando, e vamos levando. E a torcida, tolamente, em grande parte, aponta o dedo só para o técnico, e permite que isso continue. Isso começou no ano passado. Seguiu até o final desse ano e provavelmente vai prosseguir ano que vem. Só quem pode mudar isso é o técnico. Como o Jesus mudou, como o Dorival por um período conseguiu mudar e o Ceni conseguiu mudar. Cada um à sua maneira. Foram os momentos que o Flamengo foi campeão. E sempre compondo com jogadores, exceto Jesus. Mas era outro momento, né? Jogadores sem esse tamanho todo, sem esses títulos e tal, um técnico de forte personalidade, que hoje, se estivesse lá, estava batendo de frente com Deus e o mundo, né? Evidentemente. Então, só o técnico pode mudar isso. O Flamengo sempre terceirizando essa responsabilidade e será assim no ano que vem. Agora, Mauro, rapidinho, antes de falar com o André, você fala que só quem pode mudar é o técnico. Na verdade, não é quem deveria, mas é quem pode, porque a esperança é essa, porque como é o Flamengo hoje, né? Porque os dirigentes que deveriam também intervir, né? É só, ele pode mudar porque eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada, então ou fica igual, ou muda se o técnico conseguir trazer os jogadores para o lado dele, organizar o time técnico e taticamente. E foi o que fez o Rogério Ceni, foi o que fez o Dorival, em períodos curtos. Foi o que fez. Fizeram, aliás, os dois. O Ceni, lembra, começo de 2021, tem uma derrota para o Fluminense, tem aquele empate com o Fortaleza no final de 2020, que o Pedro vai bater o pênalti, chuta a bola 2 vezes, escorrega. Sim. Aí o Ceni perde para o Ceará, fica com a corda no pescoço, aí ele muda o time. Arão de zagueiro, não tinha Rodrigo Caio, Diego de volante, tudo, e o time engata uma série de vitórias. E, lá em Brasília. Aí ganha do Grêmio, ganha do Corinthians, ganha do Inter, e vai ganhando jogos. Né? Perde para o Atlético, né? E de repente o Flamengo está na briga de novo. Foi um curto período, né? E depois ele foi demitido. No momento que ele tinha vários jogadores. De novo, demite, bota o Renato aqui, vão tirar o nosso da reta. Fizeram de novo. E o Dorival também durante 4 meses. Teve uma queda. Eu acho que o Dorival tinha que ser cobrado, tinha que ser questionado, porque a queda e a passividade dele diante daquilo eu acho que são inaceitáveis, como o que acontece hoje também é inaceitável, é a mesma coisa. Muito parecido. Mas o modus operandi foi terrível. O cara ficou sabendo para a imprensa. Chama e conversa, né? Dorival, por exemplo, hoje, se eu sou o dirigente do São Paulo, eu também conversaria com o Dorival para saber por que o time só foi ganhar um jogo fora de casa na sua última partida como visitante contra o Bahia, em todo o Campeonato Brasileiro. São Paulo tem que ter mais do que isso. São questões, isso não significa mandar ninguém embora, gente, é conversar. Agora, se você tem um impasse ali, você de repente não renova o contrato. Eles fizeram pelas costas. É sacanagem, né? Mandar técnico embora 3 da manhã, contratar um técnico sem se desligar do outro. É isso que eles fazem. Então, assim, a responsabilidade é deles, mas eles não a assumem. Os jogadores fazem o que querem.
jogam quando estão afim. Não é que eles vençam quando querem, eles jogam quando estão afim. Vencem quando conseguem, não é quando querem, obviamente. Então o técnico fica com aquela bucha, aquele pepino na mão. Agora é o Tite. Se ele conseguir organizar o time, pode dar certo. Mas se precisar de uma ação disciplinar mais rigorosa, de um estabelecimento de algo minimamente organizado, com hierarquia, respeito, especialmente a camisa e a torcida, se depender disso, os dirigentes não vão fazer nada. Bom dia, André. Bem-vindo, meu amigo. Prazer, né? Eu vi que você estava falando com... Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, André? Tô. Vai lá. Vai em frente. Tá. Eu vi que você estava mutado ali, aí o Mauro começou a falar, você já desmutou. Então eu falei, cara, quando eu for dar bom dia para o André, eu não vou nem falar nada, eu vou deixar ele falar, que eu acho que ele já está ali cheio de coisas já para falar. Bom dia e bem-vindo, meu amigo. Grande Alan, grande Mauro, bom dia para vocês, bom dia para o Felipe aí na produção, bom dia a todo mundo do chat, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos dando like, vamos, se já for inscrito, indicar o canal para outras pessoas, para a gente crescer aí, o trabalho da S1 Live crescer. Rapaz, aquilo que eu escrevi hoje, né? É uma mistura de incompetência com desleixo, né? A gente não pode também afastar a incompetência, porque a gente vê o jogo começou, o Flamengo já estava com uma intensidade baixa no jogo, mas o que trouxe, o São Paulo estava aceitando, estava lidando normal com aquilo. No último jogo da temporada e tal, estava lidando. O São Paulo realmente não tinha mais nenhum objetivo, só terminar bem, aquela coisa simbólica, né? Terminar a temporada ganhando, uma temporada que o São Paulo foi campeão e tal, da Copa do Brasil. E de repente, cara, o São Paulo adianta um pouquinho a marcação e o Pablo começa a empilhar erros de saída de bola. Um atrás do outro. Mas, assim, uma coisa ridícula. Assim, a saída de bola do Flamengo quando o Pablo tá em campo, ela deixa de ser uma coisa hesitante, problemática e vira uma coisa constrangedora. E aí, o que acontece? Um jogo no Morumbi, o São Paulo, o Flamengo vai lá, erra na saída de bola. O São Paulo contra-ataca. O Flamengo erra. Porra, desperta o São Paulo, desperta a torcida, traz a torcida para perto. É só você lembrar muitos jogos do Flamengo na época do Jorge Jesus. O que fazia, por exemplo, o Maracanã ir crescendo e crescendo? Era o adversário tentava sair jogando, o Flamengo tomava a bola, ia para o ataque, às vezes nem conseguia finalizar, mas o adversário desarmava, mas daqui a pouco o Flamengo tomava outra bola, entendeu? Aquele volume ia fazendo a torcida crescer junto, daqui a pouco aí o Flamengo fazia um gol e virava um inferno para o adversário. Ontem foi mais ou menos o que aconteceu. O Flamengo foi cedendo, errando ali, é incompetência. O Pablo é o típico caso que não dá para dizer que foi indiferença, foi desleixo. Por quê? Primeiro que ele quase nunca joga, era uma oportunidade dele jogar. É uma limitação mesmo, ele é ruim para sair jogando. Falou isso no pré-jogo, né, André? Que exatamente. Talvez fosse um jogo para ele e o Varela mostrar, porque tiveram poucas oportunidades no ano. E, porra, se depender do jogo de ontem, amigo, pode liberar, porque nem tem, se não tem proposta, libera, porque tenta rescindir, porque não dá. Exatamente. E ele ainda falhou no lance do gol, né? Quer dizer, ele permitiu, não diminuiu para o Luciano, ele ficou contando com do Pulgar interceptar o passe e não diminuiu, ficou ali fazendo uma proteção horrível. O Luciano teve mérito também, porque aquela finalização, normalmente o cara não pega muito chapado, ele pega reto. E talvez o Pablo até conseguisse bloquear. O Luciano teve mérito ali, ele virou o corpo e chapou, tirou tanto do goleiro quanto do Pablo. Mas assim, a falta de intensidade, de novo, aquele velho problema. São Paulo fez exatamente o que eu falei, não se aproveitou assim a ponto de criar chance, mas fez exatamente aquilo que eu disse. Juntava ali os zagueiros, o Pablo Maia e o Alisson ali na saída, e o Gerson, o Arrascaeta e o Pedro não achavam uma, cara. Não achavam uma ali naquela pressão por dentro. Eles não conseguem fazer um desarme, uma interceptação, atrapalhar. O Gerson já entrou em campo mal, né? Parece que já jogou meio que no sacrifício, né? Então ele já é um pouco devagar. E ainda com um problema, ele não rendeu nada. O Arrascaeta muito mal. Olha, o Arrascaeta, o último jogo dele, ele teve espasmos contra o Cuiabá, mas o último jogo foi aquele com o Bragantino.
Você vê, foi entrar numa sequência de jogos e ele não aguentou fisicamente. Isso é um troço que tem que ser resolvido, tem que ser esclarecido. O que acontece com o Arrascaeta? É pubis. É questão física, é tipo, teve 5 preparadores físicos, ele antecipou volta de lesão e isso atrapalhou ele ao longo da temporada. Isso tudo tem que ser esclarecido, né? Assim como o que o Gabigol, afinal, o que o Gabigol tem. Enfim, então, e no segundo tempo, essa visão de que o Flamengo equilibrou o jogo é muito equivocado. O Tite, a gente tem que abrir um parêntese para depois conversar sobre o Tite, né? O Tite não responde nada. Ele não esclarece nada. Ele dá aquelas coletivas, ele não esclarece nada. Ele não responde as perguntas que são para ele e muitas perguntas que são para ele desvia para quem está na coletiva com ele. Esse aqui é fulano que responde, isso aqui é Beltrano. Ou então ele fala, não posso responder porque a pessoa que deveria responder não está aqui. Ele fica fugindo, driblando as perguntas o tempo todo. E aí ele falou que o Flamengo equilibrou o jogo no segundo tempo. E o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi o São Paulo, do Dorival, fez o que o Flamengo muitas vezes fez no ano passado com o Dorival, que era controlar o jogo sem bola. Fechar muito bem ali a zona de finalização, ali de conclusão. O adversário toca, se aproxima, mas não consegue. Que grande chance que o Flamengo teve no segundo tempo? Nenhuma. O São Paulo fechou ali e bloqueou e o Flamengo só ficou tocando bola. Não criou nada de objetivo. A atuação foi muito ruim, foi muito decepcionante e passou a impressão de que a instituição definiu que aquele jogo era um jogo de despedida contra o Cuiabá e a partir do momento em que conseguiu a vitória, o jogo com o São Paulo foi tratado apenas como um protocolo na temporada para terminar, até porque o Flamengo imaginava que ia acontecer o que aconteceu, que era o Botafogo, depois de tudo que aconteceu com o Botafogo não ia vencer o último jogo da temporada. O Internacional ia ter que fazer muita força para prejudicar. E com o Grêmio ganhando o jogo já desde o início do Fluminense, não tinha por que fazer nada assim, para de repente aquela coisa de tentar atrapalhar o rival. Não, foi lá, o Internacional fez o trabalho dele, mandou o Botafogo para o espaço, mandou o Botafogo para a Libertadores e salvou o Flamengo. Mais uma vez o Flamengo vai no Morumbi e é salvo por um resultado fora do Morumbi. Né? Foi assim no título... Né? Acabou de ser no Beira-Rio, coincidentemente. Tem razão, bem lembrado. Então, assim... Eu sinceramente, assim... Muita coisa vai ter que mudar para o ano que vem, mas principalmente a mentalidade. Eu acho que o que pode ajudar é se o Tite detectar isso, ainda que daquele jeito dele, silencioso, de não falando muitas coisas, mas na hora das contratações dos jogadores, ele pensar também no perfil agregador, perfil jogador com brio, jogador que ele sabe que vai querer chegar no Flamengo, vencer, se provar, para ver se dá uma chacoalhada nesse ambiente, né? É o que se pode esperar, porque realmente foi o que eu escrevi na coluna. As pessoas têm que entender uma coisa, e o Palmeiras é um exemplo disso. O Abel teve erros na temporada. Se você analisar lá, o Palmeiras, é que a gente trabalha aqui mais com o Flamengo. Mas se você analisar, ele demorou a colocar o Endrick, a dar oportunidade para o Endrick, fez algumas escolhas erradas ali, insistiu com o Rony até o limite, Arthur até o limite. Teve um monte de erro. Só que no meio disso aí, o Palmeiras pontuava. Por quê? Porque tem uma mentalidade diferente. Porque essa questão da competição vem antes de qualquer outra coisa. Na hora que querem culpar os treinadores, como muita gente faz, as pessoas não param para pensar que é questão que muitas vezes, aliás, com esses próprios treinadores, porque o Flamengo não teve só derrota com o Vitor Pereira, não teve só derrota com o Paulo Souza, não teve só derrota com o Sampaoli. Muitos jogos o Flamengo ganhou sem jogar para isso. Mas por quê? Porque competiu. Porque tinha um nível competitivo, os erros táticos ali, os problemas táticos, somente da era Sampaoli, eles estavam ali desde o início, porque é uma escolha
O Sampaoli tem um modelo de jogo e esse conflito, jogadores, características, boa vontade para aprender algo diferente. E o que o Sampaoli queria passar, esse dilema, esse conflito, sempre existiu.